A Bíblia diz em Josué, capítulo 12, de 1 a 24. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Bom, aqui começa a vitória, ou as vitórias do povo de Israel. E é bem importante essa expressão, os filhos de Israel. Por quê? Porque nós já estudamos que a geração que entrou na Terra Prometida eram de 20 anos para baixo. Eram os filhos. Os pais morreram no deserto porque murmuravam, porque não creram no Deus que libertou eles do Egito. Então, aqui começa a prova, a realidade, a concretização das promessas. E feriram reis. É muito importante. Nós sabemos que diante do Senhor Jesus não há nenhum rei, não há nenhum senhor, porque Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, o rei mais poderoso da terra, o Senhor mais poderoso da terra, não é nada nem ninguém diante do Senhor dos exércitos, do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então, vem uma lista dos reis que foram derrotados. 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Quem está acompanhando desde o início este ano, que nós estamos começando do Gênesis, já estamos em Josué, sabe que Moisés peregrinou no deserto com o povo de Israel. E que houve um determinado momento, já tem vídeo no canal, falando sobre a tribo de Ruben e a tribo de Gad. Se tu não assistiu, assiste para tu entender. Eles pediram para ficar do lado de cá do Jordão, antes do Jordão, porque eles eram criadores de gado. E aquelas terras eram próprias para a criação de gado. E Moisés, depois de dar um bom sermão e um puxão de orelha, concordou, né? Claro, Deus permitiu, Deus considerou essa solicitação, essa demanda justa e abençoou Ruben e Gad. E aqui fala a meia tribo de Manassés. Quem é Manassés? É o filho de José. Porque José não entrou na listagem das 12 tribos de Israel, mas os seus dois filhos sim, Efraim e Manassés. Também tem vídeo no canal sobre José. Então aqui nesse verso 6 mostra os reis que foram vencidos por Moisés. Então a gente vai ter o antes e o depois. O da quem do Jordão e o além do Jordão. O lado leste e o lado oeste do Jordão. Porque sim, houve a travessia do Jordão. Assim como Moisés teve a travessia do Mar Vermelho, Josué teve a travessia do Jordão. Então, a gente fala isso na nossa vida. Há uma divisão de águas. Isso é um divisor de águas. Quer dizer, o que fica de um lado da minha vida e o que fica depois. Quando eu contei o meu testemunho, que Deus me curou de um câncer aos 33 anos, eu vi a minha vida assim, antes de eu ter tido câncer e depois de eu ter tido câncer. É um divisor de águas, como Moisés no Mar Vermelho e como Josué no Jordão. Todos nós, se analisarmos a nossa vida, há momentos cruciais, decisivos, que nós chamamos de divisor de águas. Então aqui nesse versículo vai ficar bem claro. Isso aqui foi vitória de Moisés, isso aqui foi bênção de Moisés, isso aqui foi a liderança de Moisés, isso aqui foi
atuação de Moisés, vamos dizer assim, foi a gestão de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, e aí começa a gestão, a liderança, o tempo de Josué. É isso que está falando nesse versículo. E me chama a atenção o servo do Senhor, né? Que ele fala, Moisés, servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor. Por quê? Porque Moisés serviu a Deus. Também tem vídeo no canal sobre Moisés. Ele falava face a face com Deus. E Deus deu 120 anos para Moisés. E ele não entrou na Terra Prometida. Mas tudo que ele fez foi para que chegasse esse dia das vitórias dos filhos de Israel e de Josué sobre todos esses reis. Então, é interessante vocês pensarem da além do Jordão, da quem do Jordão. Um lado ainda era Moisés, do outro lado começava Josué. 7. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alac, que sobe a Seir e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Então, aqui começa Josué. As vitórias que Deus deu para Josué, que seria o que eu falei, né? O depois. A segunda parte. A concretização das promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, e principalmente a tudo que Moisés ensinou ao povo. Josué pôs em prática, vamos dizer assim. E aí começa o nome de Josué aqui, né? Porque, tipo, Moisés encerra e começa Josué. Josué deu possessão, deu herança. Seria a escritura para as tribos de Israel. Porque aquelas tribos receberam ainda em vida de Moisés, com a palavra de Moisés. Daqui para frente começou Josué. E aí eu só vou destacar, e aí vem toda a lista dos reis, mas eu vou destacar o verso 21, que fala sobre Megido ou Megido, depende da tradução, que é muito conhecido e é falado no Apocalipse. E aí, só para vocês entenderem que essa palavra, independente do que a Bíblia fala em outras passagens, quer dizer lugar de tropas e de multidões. Porque sim, essas guerras foram guerras difíceis, pesadas, do ponto de vista humano, porque envolvia nações, reis, exércitos, tropas, multidões, soldados. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, significava o quê? A fidelidade de Deus, o cumprimento das promessas. É assim, ó, vocês acreditaram em mim, vocês confiaram que o que eu falei para vocês é verdade. Então, vocês vão experimentar as promessas, vocês vão experimentar as vitórias, vocês vão experimentar esses reis sendo humilhados, presos, mortos, banidos. Quer dizer, aqueles povos que oprimiam, que humilhavam, que maltratavam, eles foram destruídos, expulsos. Por quê? Porque Deus prometeu isso, que ele ia tirar essas nações do meio de Israel e principalmente do caminho de Israel, porque a promessa de Deus era: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Só que essa terra estava ocupada e essas nações não queriam sair. Então eles resistiram, eles lutaram, mas para a honra e glória do Senhor, elas perderam. E essa é uma lição que tem para nós hoje, para o dia de hoje. Eu não sei quais são os reis que estão no teu caminho, eu não sei quais são as tropas, eu não sei quais são as multidões, quais são os exércitos, quais são os soldados, qual é o mal que está atrapalhando a tua vitória, a pedra que está fazendo tu tropeçar. Mas
em nome do Senhor dos Exércitos, tu tens vitória. Assim como Josué.